Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos de pregação expositiva em cima do texto bíblico, puro e simples evangelho de Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras. Nós estamos ensinando toda a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos continuar na nossa jornada, onde nós estivemos falando do capítulo 1, de 1 a 6. Nós falamos sobre a boa obra de Deus em nós e através de vós, né? E você pode assistir esse vídeo aqui na parte de baixo do Facebook e também no YouTube, a boa obra em nós e através de nós. Uma linda meditação acerca dos 6 primeiros versículos da carta de Paulo aos Filipenses, tá bom? Então vamos começar orando, clamando ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, nós consagramos essa manhã, esse dia diante do Senhor, juntamente com os nossos preciosos irmãos que estão online conosco. Pai, que eles sejam movidos pelo Senhor a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que essa palavra chegue a muitos e muitos lares, lugares, corações, que precisam receber uma palavra de renovo, uma palavra de consolo, uma palavra de alegria em meio a tanto caos, crise e dificuldade. Ó Deus, esse é o poder da fé. A fé extrai o melhor de nós. A fé consegue extrair, ó Deus, graça sobre graça, glória de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, nós consagramos ao Senhor. Esse dia, na Tua presença, as nossas casas, os nossos lares, a vida de cada família, nós colocamos todos eles, cada vida diante do Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, Pai, ó Deus, nos leitos de UTI, nos leitos de enfermaria, Pai, aqueles que estão sofrendo com essa virose terrível, Covid. Ó Deus, em nome de Jesus, intervém, opera um milagre, ativa o sistema imunológico, restaura todas as coisas, restaura a saúde, a força, o vigor, tira eles desse caos, dessas dificuldades todas, de toda e qualquer sequela, Pai. Em especial colocamos a vida da Sandra, do Nivaldo, Pai, ó Deus, que estão lá internados. Opera com poder e grande glória e manifesta a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder. É o que nós te pedimos de todo o coração. Envia os Teus anjos tocando, Pai, cada enfermo, do alto da sua cabeça, a planta dos pés, manifestando a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder sobre os Teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, o trabalho das nossas mãos, que tudo que fizermos, o Senhor seja glorificado, honrado através das nossas vidas. Que em meio a toda e qualquer tribulação, provação, luta, dificuldade, possamos sair dessas lutas, dessas dificuldades, mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Um abraço para Edecir Cebrian, que Deus te abençoe, querida, a graça e a paz do Senhor. Nós vamos começar aqui a partir do 6, que foi o último versículo que nós ministramos ontem à noite, na live de ontem à noite. Nós falamos: estou plenamente certo de que aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, a partir do novo nascimento, a partir do momento em que você nasce de novo, entrega a sua vida, o seu coração a Jesus, é o que a gente chama de regeneração ou novo nascimento. Também é conhecido no senso popular como conversão, né? Quando a pessoa fala, eu me converti. Quando ela diz eu me converti, significa que ela entregou sua vida, o seu coração, e a partir de então começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa boa obra, querido, que Deus começou na sua vida, Ele há de completá-la. Ele está nesse processo de santificação, de transformação pessoal, transformação coletiva na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em todos os lugares. Deus é alguém que se faz presente conosco em todo esse processo lindo de transformação pessoal e coletiva. A boa obra que Deus começou na tua vida, Ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que dia de Jesus Cristo é esse? É o dia do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Quando Jesus, diz a palavra de Deus, ao soar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transladados, raptados, arrancados da terra e levados ao céu para nos encontrarmos com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador maravilhoso. Aqueles que estiverem mortos, né, a Bíblia Sagrada diz, os mortos ressuscitarão, mas nós, os vivos seremos transformados
e estaremos com ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aí entra o versículo 7, que é o início daquilo que nós vamos falar hoje. A Bíblia Sagrada diz: aliás, é justo que eu assim, Paulo aqui falando, pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo: olha, eu estou aqui preso na cidade de Roma, eu estou aqui sofrendo a prisão, eu estou aqui isolado, com um guarda, da guarda pretoriana preso a mim aqui através da cárcere, aqui através das correntes, mas o Evangelho não para, o Evangelho continua progredindo, a palavra de Deus continua se espalhando por todo mundo conhecido. E vocês, meus irmãos, que oram por mim, assim como eu oro por vocês também, meus amados, Paulo aqui dizendo em outras palavras, vocês fazem parte de tudo aquilo que eu estou vivenciando. Eu faço isso com todo prazer, com toda alegria. Por quê? Porque eu trago vocês no meu coração. Acho linda essa expressão, quando Paulo diz, porque vos trago no coração. Como é importante nós carregarmos as pessoas no nosso coração. Nós sermos sensíveis à dor alheia, ao sofrimento do outro. E aqui ele está agradecendo, nos versículos 5, no versículo 4, ele agradece os irmãos da cidade de Filipe, você pode observar aí no contexto, pelas orações dos irmãos, pela intercessão dos irmãos. E não só pela oração e pela intercessão, mas pela cooperação no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo estava recebendo ofertas, estava recebendo dízimos, Paulo estava recebendo ofertas missionárias vinda dos irmãos que estavam na cidade de Filipos. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós aplicamos generosidade, quando vemos alguém sofrendo e aquilo entra no nosso coração, nós carregamos aquele fato, aquela pessoa, aquela situação no nosso coração, assim como Paulo fazia, trazendo os amados irmãos nos nossos corações. E dizendo que tudo aquilo que ele estava sofrendo, padecendo, as suas algemas, a defesa perante as autoridades, tudo isso estava confirmando o Evangelho no coração dos irmãos, estava fazendo com que o Evangelho se tornasse mais perseverante, mais forte, pujante, poderoso, glorioso no coração de cada irmão que se fortalecia através do exemplo de perseverança do apóstolo Paulo. Será que nós temos sido bons exemplos para as pessoas? Será que nós temos dado bom testemunho de uma fé provada e aprovada em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às dificuldades? Será que as pessoas olham para nós e veem, poxa, ali está uma mulher de fé, uma mulher que por mais que ela esteja passando por dificuldade, a fé dela cresce, ela não se deixa bater pela circunstância, a alegria dela é supra-circunstancial, está acima da circunstância. A fonte da alegria dela é a sua fé em Cristo Jesus, o seu Senhor. Amados, nós temos que viver nessa dimensão. Claro que nós não somos super-homens, super-mulheres, nós somos apenas seres humanos, temos vulnerabilidades, fraquezas, fragilidades, é claro, Deus não nos isenta da nossa humanidade. Mas é muito importante, querido, nós transcendermos através da fé. Nós ascendermos na direção de Deus, na presença do Senhor e diante das pessoas através da fé. A fé nos faz transcender, ir para além de nós mesmos. A fé nos faz ascender, subir para lugares mais altos com o nosso Deus. Esse é o poder da fé, da confirmação do Evangelho no nosso coração, na nossa vida, mesmo nós enfrentando lutas, dificuldades, problemas, toda essa graça que Paulo estava vivendo, todas essas situações difíceis, tudo isso estava sendo positivo na vida dos irmãos, estava gerando muita bênção e expandindo o Evangelho por todos os lados. Olha o que diz o versículo 8: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, e na terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmão, não tem nada de errado você sentir saudade dos outros. É maravilhoso esse sentimento. Ontem mesmo estava compartilhando com os irmãos, eu estava aqui, peguei, coloquei meu celular, estava falando com os meus pais, matando a saudade deles. Irmãos, isso é maravilhoso, nós sentimos saudade dos irmãos. Eu estou sentindo saudade dos irmãos que estão caminhando conosco na Igreja Casa na Rocha.
muitos deles estão isolados, alguns estão com Covid, tem que ficar na sua casa, né, se cuidando ali, para que possam passar por essa tribulação, essa dificuldade, vencerem. Graças a Deus, todas as pessoas que de alguma maneira estão ligadas a nós, estão bem, estão se recuperando prontamente, Deus está agindo, a saúde está, né, superando todas as dificuldades, glória a Deus por isso, mas bate a saudade de estarmos juntos, a saudade de estarmos na célula junto com os irmãos, a saudade de estarmos tete a tete, face a face, olhando os irmãos nos olhos, ministrando a palavra. É bem diferente, ministrar por aqui é legal, é claro, né? Se espalha para todos os lados esse vídeo, essa ministração, mas muito melhor do que apenas isso, querido, o evangelho, ele não é offline, ele não é apenas online, não, ele é de relação, de relacionamento com os irmãos. Quando Paulo está dizendo, olha, Deus é minha testemunha, eu chamo Deus como minha testemunha da saudade que eu tenho por todos vós. Paulo está falando de uma afeição, está falando de um sentimento, de um carinho, de um amor, de um apreço que ele sentia pelos irmãos. Você é alguém que tem saudade de outras pessoas? Uma pergunta ainda mais profunda. Será que as pessoas têm saudade de você? Será que você é uma pessoa tão amorosa, querida, graciosa, né, que as pessoas têm saudade de estar com você? Sabe, amados, isso é tremendo quando nós compreendemos que precisamos deixar marcas maravilhosas no coração das pessoas. Eu costumo dizer que nós precisamos deixar marcas indeléveis, ou seja, incapazes de serem apagadas nos corações. Que as pessoas sempre lembrem de carinho com relação a nós. Que você se lembre também das pessoas com carinho, com afeição, com o que Paulo chama aqui de terna misericórdia de Cristo Jesus. Sabendo das dores, das mazelas, das dificuldades, das lutas, dos problemas. Misericórdia é isso. Miséria, cardia, é a junção de duas palavras latinas. É quando a dor do outro, o sofrimento do outro, a miséria do outro, o problema do outro entra na minha cardia, no meu coração. Daí a palavra cardiovascular, cardiologista, cardio, coração. Miséria, dificuldade, luta, problema, sofrimento. Então essas duas palavras vêm a palavra misericórdia. Quando é que você exerce misericórdia? A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão também misericórdia. Se você quer misericórdia de Deus sobre a tua vida, você precisa exercer terna misericórdia com outras pessoas. Só que, infelizmente, irmãos, nós, por natureza, por termos uma inclinação por mal, uma natureza pecaminosa, por sermos pecadores, nós temos a tendência a sermos legalistas, a acusarmos pessoas, a criticarmos pessoas, a julgarmos as pessoas de forma temerária, né? Nós somos muito bons para criticar os outros, para achar defeito nos outros, para falar mal dos outros. Mas nós queremos a lei e a punição para o outro. A graça e a misericórdia e o perdão para nós. E está tudo errado, irmão. Tem que ser o contrário. Nós temos que exercer graça, misericórdia, lembrar das pessoas com saudade, sermos amáveis, dóceis, pessoas que olhem para as outras pessoas de forma graciosa, querido. Quem entendeu a graça de Deus, o quanto é pecador, o quanto é errado, quem olha para dentro de si, enxerga os seus próprios erros, não tem tempo de ficar falando dos erros dos outros, não tem tempo de ficar falando mal dos outros, fofocando da vida dos outros, murmurando contra os outros, falando mal dos outros. Não, querido, ele não perde tempo com isso, porque ele já reconhece a sua própria pecaminosidade. Como diz Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses herdarão o reino de Deus. Pobreza de espírito fala disso, alguém que reconhece que é pobre espiritualmente, que é pecador por natureza, e que se não fosse a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, jamais entraria nos portais celestiais um dia, jamais desfrutaria dessa vida abundante, dessa vida eterna que Jesus Cristo oferece para nós. Então, amados, lembre-se, tenha saudade de pessoas, e seja uma pessoa tão querida, tão preciosa, que também você vai deixar saudade no coração de outras pessoas, assim como o apóstolo Paulo deixava e fazia. Versículo 9, a Bíblia diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Olha que coisa linda, Paulo está dizendo que Deus aumente, que Deus amplie, que Deus potencialize ainda mais o pleno conhecimento de Deus. Queridos, eu preciso conhecer mais a Deus, você também?
Eu preciso mais da sabedoria de Deus. Você também? Lá em Colossenses a Bíblia fala de 3 coisas que nós precisamos: do pleno conhecimento da sua vontade, da sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, e da inteligência espiritual. Nós precisamos dessas 3 coisas que estão lá em Colossenses capítulo 1. Inteligência espiritual, sabedoria do alto e pleno conhecimento. Paulo diz assim, que vós transbordeis, que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus revelada? Na palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui, em cima da Bíblia Sagrada. É através da Bíblia Sagrada que nós sabemos o que Deus quer e o que Ele não quer de nós. O que devemos fazer, o que devemos nos abster de fazer. O que é prejudicial a nós, o que é autodestrutivo, o que arruinará a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa paz, a nossa alma ficará esfacelada quando desobedecemos a vontade de Deus, nos arrebentamos. Quando você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você, querido. Então não faça isso. Que você aumente mais e mais do pleno conhecimento e de toda percepção. Olha que coisa linda. Precisamos de percepção, precisamos de sensibilidade, precisamos de discernimento para podermos fazer escolhas conscientes, escolhas sábias, sabermos discernir entre o bem e o mal, entre o santo e o profano, entre aquilo que é correto e aquilo que está errado, querido. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um filtro na nossa vida, que filtra aquilo que presta, aquilo que é bom, aquilo que deve permanecer na nossa vida e joga fora a borra, a sujeira, aquilo que é do mundo, aquilo que nos corrompe, aquilo que nos destrói, aquilo que nos polui, aquilo que afeta a nossa alma, o nosso coração, os nossos relacionamentos e a nossa história. E aí ele continua no 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha que coisa linda, querido. Para aprovardes as coisas excelentes. Eu não sei você, querido, mas eu quero as coisas excelentes de Deus, as coisas extraordinárias de Deus, as coisas maravilhosas que Deus tem para mim e para você. Deus tem coisas excelentes para você, meu irmão, mas para isso nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser inculpáveis diante de Deus. Sinceridade diante de Deus. A palavra sincero significa sincera, porque na antiguidade os atores, os hipócritas, os atores usavam máscaras com feições de alegria, tristeza e tal. Então usavam máscaras. Tem muita gente hoje usando máscaras. Tem muita gente hoje que não é sincera, vive com máscaras, vive com dupla personalidade, é bipolar espiritualmente falando. Na igreja é uma coisa, fora dela é uma pessoa totalmente corrompida, errada, equivocada, transtornada, com uma vida assolada pelo pecado, debaixo dos grilhões de Satanás. Nós temos que ser sinceros, sem máscaras, autênticos, legítimos, verdadeiros, todo o tempo na presença do Senhor e inculpáveis para o dia de Jesus Cristo. Eu já falei, o dia de Jesus Cristo é o dia do arrebatamento, o dia da volta de Jesus, quando Jesus voltará em glória. Nós temos que ser achados inculpáveis. Como é que é possível eu e você nos acharmos inculpáveis diante de Deus? Através de uma vida de santificação, de consagração, dizendo não ao pecado, lutando ferozmente contra o pecado, diligentemente, se esforçando na consagração, na unção, na graça do Senhor, fazendo aquilo que é correto, ético, moral, bíblico, aquilo que realmente agrada o coração de Deus. É claro que uma hora ou outra a gente pode infelizmente tropeçar, cair, nós somos pecadores, falhos, não somos impecáveis, nem incorruptíveis, não. Nós temos falhas, mas nós teremos um coração em arrependimento. Caiu, levanta. Tropeçou, levanta aí, pede perdão, confessa, conserta a situação e continua caminhando diante de Deus de fé em fé, de glória em glória. Através da fé, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz lá em Romanos, nós somos justificados pela fé mediante Deus, ou seja, a fé nos justifica, nos declara justo, nos declara inculpáveis diante de Deus, quando nós colocamos a nossa confiança não em nós, não em quantas vezes nós vamos na igreja, quanto tempo eu tenho de crente, se eu tenho um certificado de batismo,
se eu tenho uma carteirinha de membresia. Não, querida, a nossa confiança não está na nossa instituição religiosa, na nossa igreja, no nosso pastor. Não, querida, a nossa confiança está na obra de Jesus, na cruz do Calvário, em substituição a nós, como propiciação, como expiação, como alguém que nos purificou através do seu sangue precioso. Quando você coloca a tua fé nele, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré e naquilo que ele fez por você, na cruz do Calvário, você pode ter certeza, você se torna inculpável diante de Deus para o dia de Jesus Cristo. Tudo isso mediante a fé, uma fé bíblica, uma fé na palavra, uma fé na pessoa bendita de Jesus. E também não é só fé, é fé e obediência. A fé é revelada através da obediência. Jesus mesmo disse: como é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que vos digo? Lá em João, também no Evangelho de João, Jesus diz assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, se Jesus é o Senhor, não apenas o Salvador, mas o Senhor da nossa vida, nós temos que obedecer. O ABCD do crente é obedecer ao Senhor nessa fé bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. E para fechar aqui, Paulo termina dizendo que vocês sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando ele termina, esse trecho lindo, ele diz: irmãos, tudo é para a louvor e a glória de Deus. Se vivemos, quer vivamos, quer morramos, tudo é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa família é para o louvor de Deus. Nosso trabalho é para a glória de Deus. O homem nasceu para desfrutar da presença de Deus e para viver para o louvor da sua glória. O tempo todo, isso na Bíblia Sagrada você vê. Nós nascemos, o nosso propósito, o nosso significado, a nossa missão é vivermos para o louvor e glória do Senhor Jesus. E que sejamos cheios do fruto de justiça. Tudo isso mediante, através de Jesus Cristo, agindo em nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que você experimente as coisas excelentes de Deus. Deus tem coisas excelentes, coisas extraordinárias sobre a sua vida. Creia, nesse dia que começa, enche o seu coração de fé, creia no poder, na graça, na glória e na unção do Senhor sobre a tua vida. Recebe essa palavra, as coisas extraordinárias, as coisas excelentes de Deus, receba sobre a tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Vamos orar então para finalizar esse momento de devocional na presença do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Desde já quero agradecer Rodrigues Druschel, Ana Paula Cardia, querida, preciosa. Deus seja contigo. A Sônia Gomes, a Lourdes Castellani, sempre está conosco. O Paulo Eugênio, Lucena, todos vocês, a Jane Lima, o Ronilson Beraldo, a Franciele Satin, o Misael Rodrigues, o Israel Rodrigues dos Santos, todos vocês, a Vanessa dos Santos da Guerra, a Edelci Cebrian. Que Deus os abençoe, amados irmãos queridos. O Antônio Robles também. Bom dia, amados. Um beijão. Beijão do pastor Giovanni. Nós vos amamos. Obrigado por nos prestigiarem, por estarem conosco. Quero pedir para vocês de todo o coração, compartilhe esse vídeo através do seu Facebook, do seu Instagram, através do WhatsApp. Não esqueça também de entrar no nosso site, pastorgiovanni.com, pastorgiovanni.com, giovanni.com. Entre lá no nosso site, deixe a sua semeadura, a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que Deus colocar no seu coração, querido, faça isso. Deus ama quem dá com alegria, Maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Se você semear, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Aqui é solo fértil, é bênção e prosperidade de Deus sobre a sua vida. Estamos cuidando das pessoas, ministrando o Evangelho, pregando o Evangelho em todo tempo, em todo lugar. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa ali a sua semente, oferta, dizime, aquilo que Deus tocar no seu coração. Também lá no site tem todas as informações do nosso ministério, tem ali também o endereço da nossa igreja, em nome de Jesus, tem ali o culto, tem todas as informações, os contatos para que você entre em contato conosco. Se você precisar de atendimento pastoral, visitação, qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição para servirmos os irmãos, tá bom? Não é hora de nos acovardarmos, é hora de avançarmos em fé, de fé em fé, de glória em glória, sabendo que em Cristo Jesus
somos mais do que vencedores. Então entre lá no site, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, pedidos de oração, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa palavra preciosa de Filipenses capítulo 1, de 6 a 11, Pai. Como é tremendo meditar na tua palavra, ó Deus, conversarmos com os nossos irmãos, dialogarmos acerca das coisas excelentes de Deus. Pai, que o teu coração seja conectado ao nosso coração e o nosso ao teu, Pai, alinhado com o céu, para que possamos experimentar o melhor de Deus nessa terra. Cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos. Ó Deus, repara todas as coisas, protege as nossas famílias, em meio a toda essa pandemia, toda essa situação, estabiliza os corações, promove paz, alegria do Senhor seja a nossa força, que a nossa fé seja provada na provação, na tribulação, e saia aprovada por Deus, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Manifesta a tua graça, a tua glória, a tua unção e o teu poder. Eu te peço isso de todo o coração, e obrigado pela tua palavra que nos renova, que nos transforma, que nos chacoalha, que nos modifica dia a dia a imagem do teu Filho, através do poder do teu Espírito. Abençoa cada irmão, traz a resposta, o milagre, a bênção. Envia o anjo, Pai, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que eles precisam, Pai, o poder do teu Espírito, convencendo o pecado, da justiça e do juízo, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Um abração, beijão, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas e entre no nosso site pastorgiovanni.com. Um abraço, beijão, Deus os abençoe, amém e amém.